Esse vídeo aqui eu estou fazendo devido a um pedido do presidente do Garcia Pires Futebol Clube, Felipe Brandão, espectador aqui do canal. E ele me pediu, faz umas 2 semanas aí, que falasse sobre a PEC da imunidade parlamentar, também conhecida como PEC da impunidade. Na época eu estava sem tempo de fazer esse vídeo, mas estou fazendo agora. O Congresso Nacional, de um modo geral, sempre foi altamente corporativista, e esses partidos aí do dito centrão, mais ainda. Arthur Lira, atual presidente da Câmara dos Deputados, diga-se de passagem, com o apoio do presidente Bolsonaro, ele é investigado e foi investigado pela Lava Jato, né, e obviamente ele está atuando de certa forma em causa própria ao dar uma tramitação especial a essa PEC. Eu, hoje em dia, sou bastante crítico à forma como a Lava Jato atuou, essa questão do juiz instruindo a acusação, né? Isso ficou bastante claro com a Vaza Jato. Mas o Arthur Lira, ele é crítico da Lava Jato por outros motivos. Então, parece que aproveitaram o caso do Daniel Silveira, tipo, olha, vamos jogar esse cara de boi de piranha, vamos deixar ele preso, vamos caçar o mandato dele, mas vamos aproveitar o momento também para dizer que o STF não pode sair prendendo deputados aí de qualquer jeito. Existe uma preocupação, existia pelo menos no momento ali da Constituição de 88, em se preservar as garantias dos deputados e senadores, dos parlamentares de modo geral, tendo em vista o passado tenebroso que nós tivemos durante a ditadura militar, em que as prerrogativas dos deputados foram anuladas, muitos deles foram caçados, até mortos, mas não por serem corruptos, e sim por serem opositores do regime militar. Só que hoje nós temos um cenário político completamente diferente. Nós temos um Congresso que tem muitos deputados investigados, digamos assim, em corrupção, e quando as investigações costumam avançar e são feitos pedidos de prisão contra esses parlamentares, o Congresso costuma ser altamente, como eu disse, corporativista e protege os seus, né, e os pedidos acabam sempre sendo negados, quase sempre. Está aí o caso do Aécio Neves, que não nos deixa mentir. Existe também a questão do foro privilegiado, né, que é um grande problema, porque, basicamente, o STF não tem condições de julgar rapidamente os parlamentares aí envolvidos em corrupção, né? Há um tempo atrás nós tivemos já um avanço que foi a limitação do foro ao momento do crime, e parlamentares só teriam direito a foro privilegiado se fosse suposto crime tivesse relação com o exercício do mandato. Se fosse crime que não tivesse a ver com o mandato, aí eles seriam processados também na primeira instância, normalmente. Beleza. Ainda assim, nós temos um alto número de parlamentares aí investigados no Supremo Tribunal Federal, e isso causa, claro, uma sobrecarga de processos, de inquéritos aí na mais alta corte do país, e acaba sendo uma vantagem para eles, né, serem processados no Supremo Tribunal e não na primeira instância, como os réis mortais do resto da população. Essa PEC da impunidade, ela traz diversos retrocessos aí no combate à corrupção, né? E aí, recentemente, faz umas 2 semanas, colocaram em discussão a admissibilidade dessa PEC em plenário, e houve uma maioria a favor de que essa PEC continuasse a tramitar. Uma PEC absurda. A meu ver, eu acho que não tem ninguém em sã consciência, seja de esquerda ou de direita, que possa concordar com isso aí, a não ser os fanboys de políticos mesmo, né? Os próprios parlamentares lá que votaram a favor. Eu acho que vou deixar até aqui embaixo, na descrição do vídeo, os nomes dos parlamentares que votaram a favor e contra, e serve para anotar aí, como já fiz em outros vídeos aqui no canal. Vamos anotar o nome dessa galera aí que votou a favor da admissibilidade. Essa galera tem que ser riscada aí do voto das pessoas que querem uma política melhor em 2022. Não devem ser reeleitos. A relatora da PEC, ela ainda tirou alguns pontos que seriam muito absurdos assim, né? Por exemplo, havia proposta de mexer na lei da ficha limpa. A PEC propunha que a inelegibilidade prevista na lei da ficha limpa só produziria efeitos com a observância do duplo grau de jurisdição. Na prática, isso significaria que a inelegibilidade só ocorreria após um recurso.
Na avaliação de parlamentares críticos à medida, isso daria brecha para alguém decidir simplesmente não recorrer de uma decisão para não se tornar inelegível. Olha aí a sacada, né? Isso foi retirado, felizmente. Ainda sobre o duplo grau de jurisdição, a PEC dizia que o STF iria julgar também recursos em ações penais decididas em única instância pelo próprio STF ou pelos tribunais superiores. Isso também foi retirado. Agora, pontos mantidos na PEC. Isso é importante observar. Hoje, os parlamentares eles têm imunidade parlamentar e só podem ser presos em flagrante por crime inafiançável. A PEC diz que o parlamentar só pode ser preso em flagrante por crime inafiançável previsto na Constituição, entre os quais racismo, tortura, tráfico de drogas, terrorismo, crimes hediondos e ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Pelo parecer da relatora, ela disse que irá prever que sejam os crimes inafiançáveis previstos em lei. Segundo ela, isso facilitará porque caso o legislativo queira acrescentar mais algum crime inafiançável na legislação, não precisará modificar a Constituição. Em relação à prisão em flagrante, hoje a Câmara ou o Senado tem que ser notificados em até 24 horas sobre a prisão em flagrante e submeter ao plenário a análise da medida. O plenário pode revogar a prisão ou mantê-la por decisão da maioria absoluta, ou seja, metade mais um dos parlamentares. A PEC diz, e no parecer isso é mantido, que o parlamentar preso fica em custódia nas dependências da própria Câmara ou do Senado até que o plenário se pronuncie. Se o plenário decidir manter a prisão, o parlamentar preso será submetido a uma audiência de custódia pelo juízo competente. O texto diz que o juiz deverá relaxar a prisão concedendo liberdade provisória. Ele só poderá mantê-lo preso se houver manifestação do Ministério Público pedindo a conversão para a prisão preventiva ou a adoção de medidas cautelares. Tá, isso aí eu acho que até nem é muito importante. Agora, o alcance da imunidade parlamentar. Como é hoje? Deputados e senadores têm imunidade parlamentar civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. O princípio da imunidade parlamentar é dar garantia constitucional ao parlamentar para que não seja perseguido por ideias ou opiniões. Eu sou muito crítico dessa questão, tá? E principalmente na questão da esfera civil. Ora, se um parlamentar ele for à tribuna do parlamento e difamar qualquer cidadão do povo, esse cidadão não pode exigir danos morais contra o parlamentar. Então isso é assim, essa imunidade parlamentar ela é uma salvaguarda para difamação, para calúnia, para injúria, para qualquer tipo de crime, né, contra a honra dos outros. Isso é muito controverso, inclusive já tem decisões da justiça condenando parlamentares aí na esfera civil, pelo menos, por acusações falsas feitas em plenário. Mas vamos lá. A PEC diz e deve ficar no parecer que a imunidade parlamentar fica mantida, mas o parlamentar só pode responder por suas declarações em um processo disciplinar no Conselho de Ética da Câmara ou Senado, que eventualmente pode levar à perda do mandato. Não poderá ser responsabilizado civil ou penalmente de jeito nenhum. Medida cautelar. Medidas cautelares como afastamento do mandato ou restrição para frequentar determinados lugares podem ser decididas pelo juízo competente do caso. O que diz a PEC como deve ficar no parecer. Qualquer decisão que afete o mandato parlamentar não pode ser dada em regime de plantão judiciário, só terá efeito depois de ser confirmada pelo plenário do STF. A PEC veda expressamente que o parlamentar seja afastado temporariamente do mandato por uma decisão judicial. Aqui, vejam bem, olha a maldade do texto. Eu confesso que eu concordo, eu tendo a concordar com essa questão de que os parlamentares não possam ser afastados por decisões, né, momentâneas ali do plantonista da vez, principalmente na questão do STF. A gente já viu casos parecidos aí no passado darem muita confusão, né? Por exemplo, aquela decisão lá do Marco Aurélio de afastar o Renan Calheiros da presidência do Senado, depois aí foi revogado pelo plenário, acabou não tendo muito efeito e tal. Isso é um potencial gerador de crises institucionais sem necessidade. Ok, a questão é o seguinte, como eu disse, segundo decisão já de uns 3 anos atrás aí do STF, agora o foro privilegiado ele fica restrito aos crimes cometidos durante o mandato e em razão dele, certo? Então, se um parlamentar ele estiver sendo investigado por um crime que não tem nenhuma relação com o mandato, por exemplo, o caso da deputada Flor de Lis, que é acusada de mandar matar o marido, nesse caso ela vai ser investigada e julgada na primeira instância. Se o juiz da primeira instância manda prendê-la, né, ou decretar pelo menos o seu afastamento do mandato por alguma razão, isso fica proibido. Então, como é que fica a situação? Se a competência
de julgá-la é da primeira instância, mas para conseguir uma liminar para afastamento dela tem que se recorrer ao Supremo Tribunal Federal, aí isso embola totalmente o meio de campo, é um retrocesso, claro. Mas também ainda em relação à busca e apreensão, hoje o juiz responsável pelo caso pode determinar a busca e apreensão que tenha parlamentares como alvo. A PEC diz que somente o STF poderá determinar a busca e apreensão com o deputado ou senador como alvo quando forem cumpridas as independências da Câmara ou no Senado as independências dos parlamentares. Volto a dizer, se a competência para julgar um político passa a ser da primeira instância, da vara comum, aí tem que pedir para o STF para conseguir uma busca e apreensão, olha que loucura, não faz o mínimo sentido. Está indo na contramão da própria decisão do STF de anos atrás de limitar o foro privilegiado. Na verdade, eles estão querendo novamente, de certa forma, expandir o foro privilegiado novamente. Hoje, a gente tem na sociedade um clamor muito forte justamente pelo sentido contrário. Reduzir o foro privilegiado, se não der para acabar, pelo menos limitá-lo a poucas pessoas. De repente, talvez ao presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente e o vice da República. Mas não a esse monte, a todos os deputados, todos os senadores, todos os deputados estaduais. Isso não faz mais sentido. O entendimento do STF, conforme o julgamento de 2018, determina que o foro privilegiado vale somente para crimes cometidos no mandato relacionados à atividade parlamentar. Foi o que eu falei no início do vídeo. A PEC, nesse caso, ela mantém essa decisão e passa a colocar expressamente na Constituição. Isso aí seria, teoricamente, um avanço. Só que fica pela metade, porque ao mesmo tempo que eles colocam na Constituição que só tem foro privilegiado se o crime for no exercício do mandato em razão dele, ao mesmo tempo, se você tiver que, se não for esse caso, se o parlamentar estiver sendo investigado ou julgado por um crime que não tem relação com isso, mas o juiz precisar determinar uma cautelar, aí não, aí tem que passar pelo STF. Então bagunça mais ainda essa questão do foro privilegiado, quando a decisão de 2018 do STF foi, na verdade, no sentido de justamente acabar com esse vai e vem do foro privilegiado. Ora o cara é julgado aqui, a mesma pessoa pelo mesmo caso, ora é julgado na primeira instância, porque antes, quando o parlamentar ele terminava o mandato, seu processo às vezes já estava para ser julgado lá no STF, mas aí perdia o mandato, o processo voltava todo para a primeira instância, tinha que começar, não tudo de novo, né, mas tinha que voltar para um juiz de primeira instância. Isso bagunçava toda a situação, né, porque às vezes já estava pronto, marcado o julgamento, aí descia de novo, isso ficava muito confuso. Isso hoje acabou. Nesse caso, se o crime for cometido durante o mandato em razão dele, ele vai ser julgado pelo STF até o final. A PEC também coloca expressamente na Constituição que as mesmas regras que valem para os deputados federais também deverão valer para os deputados estaduais. Ou seja, aumenta mais ainda os privilégios, né? Então, de certa forma, minha opinião, de um modo geral, é que essa PEC ela é muito ruim, ela é muito danosa. E a gente não devia estar discutindo isso num momento como esse. Pelo contrário, a gente tinha que estar discutindo a PEC já aprovada no Senado, falta só a Câmara aprovar, que elimina o foro privilegiado para a maioria dos casos, né? Só mantém realmente o presidente da República, o presidente das casas legislativas, mas não para todos os parlamentares mais. Isso eu acho que deve ser aí uma cobrança da sociedade, não? É uma cobrança da sociedade, na verdade, e é isso que os bons parlamentares têm que defender. O meu amigo Felipe aí, né, ele ficou espantado, né, porque Carla Zambelli, essa galera toda aí bolsonarista, foi a favor dessa PEC, né? E eu disse pra ele, olha, não tem surpresa nenhuma, né, porque o Bolsonaro e os seus seguidores, né, essa galera aí, seguidores eu digo assim, não os que votaram nele, mas essa galera alinhada com ele na política de um modo geral, eles nunca foram contra a mamata, nunca foram contra os privilégios, nunca foram de verdade contra a corrupção. Eles só foram contra a esquerda. Se tinha corrupção na esquerda, eles batiam. Se tinha corrupção na direita, eles deixavam para lá. Não é à toa que Bolsonaro, por exemplo, nunca foi crítico do Sérgio Cabral aqui no Rio de Janeiro. Quem batia nele aqui era a galera mais do PSOL. Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, era a base aliada do Sérgio Cabral, era a base aliada do Pezão. Então a preocupação nunca... Eles só foram contra o PT porque o PT é de esquerda. Só por isso. Né? E, então a mim não surpreende nada essa galera bolsonarista aí aprovando pelo menos a admissibilidade de uma PEC escandalosa como essa. Não acredito que vai ter quórum para passar, tá? Pela pressão da sociedade mesmo, muita gente vai mudar o voto depois. Acho que isso aí não
tem chance nenhuma de passar no Senado, não tem o quórum exigido, é alto. O Senado está com uma composição bem melhor do que a Câmara desde a última eleição, né? Até mesmo do que o próprio Senado na legislatura anterior. Então eu não vejo muita possibilidade dessa PEC passar. Mas o simples fato dela ter sido, da sua admissibilidade ter sido aprovada, eu já acho que é um escárnio muito grande contra a população. Fico por aqui. Em breve vou tentar falar de outras PECs aí que estão em discussão também, por exemplo, a PEC emergencial. Vamos tentar comentar isso mais pra frente. Fico por aqui. Até a próxima.